Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o programa WordCast 30 minutos de skills. Meu nome é Eduardo. Isso aí, Rafael Riqueto, um abraço. Show! E o 30 minutos de skills de hoje é sobre civilidade. Certo, Uau, Rafa? é isso aí. Um assunto que promete aqui, hein? É. Civilidade. Afinal, o que é civilidade? Civilidade, eu vou pegar só uma descrição formal de civilidade, que é conjunto de formalidades de palavras e atos que os cidadãos adotam entre si para demonstrar mútuo respeito, consideração, boas maneiras, cortesia e polidez. Muito bom. O pastor Eduardo mandou mensagem para mim, Rafa, nosso próximo podcast nós vamos falar sobre civilidade. E foi animal ali o tema, porque na mesma hora veio na minha cabeça direitos e deveres de um cidadão diante de uma comunidade, diante de um bairro, diante de uma sociedade, ou dentro de um ambiente empresarial, ou numa escola e tudo mais, né? O tema surgiu, a gente estava conversando com um amigo, que ele é um empresário, ele tem contato com, ele vende, né, ele é construtor, então ele tem contato com bastante gente assim, de pessoas com grana, de potencial, que contrata o serviço dele, Uhum, e ele tem que fazer a contratação de uma mão de obra mais simples, então ele está no meio do caminho, né? uhum, Ele uhum. fornece um serviço caro e contrata uma mão de obra um pouco mais barata, e aí ele tem os dois mundos, né? E aí ele estava dizendo sobre a dificuldade de você lidar com pessoas que não têm civilidade. Por exemplo, ele falou, a dificuldade, cara, você lida com uma pessoa que joga papel no chão, Então, que não respeita o ambiente do próximo, que acha que os limites dele são enormes, né? uhum, Por exemplo, você está numa praia, o cara ligar um som alto uhum. de uma música de baixa Que ele qualidade gosta, né? que ele gosta e obriga todo mundo a ouvir. Então esse ser humano ele tem sabe quando a gente fala que o meu limite acaba quando começa o do Começa o seu. próximo? Então quando Uhum, você, só que também tem gente que acha que o limite dele é uhum, enorme. Então uhum. fala, a praia é pública, É, mas é exatamente porque ela é pública que a civilidade é tão importante. Só que a é. civilidade não está só na praia, né? Ela está principalmente onde a gente convive mais, que é no trabalho, que é no trânsito, que é nas escolas. Exato, e é engraçado porque alguns locais você, por exemplo, tem um código de ética, você tem algo que está dizendo que você pode e que você não pode fazer. Por exemplo, se você vai dentro da Câmara dos Deputados, provavelmente você não consegue entrar lá se você estiver de bermuda. Não Eu tenho. pode, o fórum não pode. É, exato. Eu tenho tinha, né, um avô e ele foi vereador na cidade de São Paulo e tudo mais. E uma vez, bem pequenininho, minha mãe quis me levar para ver a foto dele, porque lá na Câmara de São Paulo, né, tem a foto de todos os vereadores e tudo mais. E aí eu não pude entrar, porque eu era uma criança, mas eu tava de bermuda e eu não pude entrar porque eu estava de bermuda. Uma criança. Por quê? Porque o código de civilidade, o código de ética deles, a regra que existe ali é que ninguém podia entrar lá de bermuda. Então, isso eu gostei tanto assim desse tema de civilidade porque vai mexer em coisas muito mais profundas, porque tem pessoas que precisam de regras para saber como se comportar. A pessoa não tem a civilidade dela, né? Todas as pessoas precisam de regras. É que algumas pessoas já entenderam a sua responsabilidade em relação às regras e não ultrapassam muitos limites. Uhum. Você pode ser uma pessoa incrível, ousada e não ultrapassar essas regras de educação, porque a civilidade e ética elas estão abraçadas completamente. Exato. Então, para separar, você tem uma questão moral e você tem uma questão ética. Moral é algo muito mais interno, pessoal, são seus valores. Ética, ainda que você não tenha esses valores, você pratica a ética para respeitar o convívio social mínimo. Olha, é muito legal isso daí. Eu estava uma vez no MBA e o professor começou, a aula era de ética. A aula, então, a matéria toda era de ética e o professor começou a discussão. A primeira coisa que ele perguntou é: o que é ética? E, meu, foi uma discussão gigantesca, até porque ele trouxe bastante fundamento teórico e até os teóricos divergindo com isso. Porque o que é ética? Né? Aonde que eu me baseio na ética? E a gente só conseguiu entender o que era ética entendendo o ambiente dentro de uma situação e entendendo que a moral vai fazer a construção da ética como um todo, né? Mas é um negócio, porque às vezes a gente fala assim, sei lá, precisa ter ética. Mas, cara, o que é ética? Qual que é o fundamento e o princípio da ética para você, né? Porque essas regras, elas vêm, sei lá, vamos pegar um exemplo da Constituição Federal, né?
Então o Brasil tem a sua Constituição Federal, que algumas pessoas podem concordar ou não com aquilo, mas é a Constituição e o Brasil está regido por aquilo. E aí você precisa de leis para poder fazer com que as pessoas cumpram com não ultrapassar o sinal vermelho, ou não roubar, ou não matar, que talvez em alguma outra sociedade isso pode ser válido. Quando a gente está falando se for mais profundo, a gente fala de moral, se for mais raso, a gente fala de ética, né? Que é fundamental. Ah, quando você tem uma sociedade com bastante valores, e aí um exemplo de valores de ética, a gente tem os orientais. Eles têm uma cultura de valores de ética, de respeito à sociedade que é incrível. Incrível a ponto de ser matéria de estudo, né, de como os japoneses, os orientais, no modo geral, conseguem conviver tão bem, pacificamente, respeitando seus limites e todas essas coisas. Trazendo para um plano prático aqui, a pessoa é mandada embora do emprego e ela não consegue entender o porquê. E ela fala, pô, mas eu fazia um bom trabalho. Eu sabia executar, eu era bom no que fazia. Só que quem te demite nem sempre vai ser honesto com você sobre o motivo da sua demissão ou da sua não contratação. E a ética e a civilidade, ela tá ali nas entrelinhas. Um exemplo, Rafa. Tinha um amigo que ele foi fazer um teste para torneiro mecânico e ele não era um bom torneiro mecânico. E a empresa estava querendo um de alta qualidade. E aí ele fez o teste e terminando o teste, ele não foi bem, não tão bem quanto a empresa esperava, e terminando o teste, ele foi e limpou a máquina e deixou a máquina mais limpa, com mais asseada do que quando ele chegou. Olha. E ele foi contratado por causa disso e o contratador disse para ele que o motivo dele ter sido contratado foi porque ele já podia ter ido embora, virar das costas e ir embora, mas ele limpou o ambiente que ele estava. Pois é. A ética, por exemplo, na academia. Existe um código de ética, de civilidade na academia que é usou os pesos, guarda no final. E aí você tem quem usa, que usufruiu de toda a academia e deixou uma bagunça no final. O outro vai usar. Né? Então, você vê, nesse primeiro exemplo que você deu, não estava escrito. Talvez existia uma regra que era de não deixar bagunçado, mas não necessariamente precisava ter deixado limpo. Não estava escrito. E existe uma expectativa a respeito da civilidade que faz com que uma pessoa continue crescendo e que uma seja mandada embora, que uma regrida, não seja contratada. Por exemplo, quando você vai de óculos escuro conversar com uma pessoa, não existe uma regra que diga assim, não converse de óculos escuro. Mas para uma entrevista é fundamental que você olhe nos olhos de uma pessoa. Então existe um código de civilidade que não está sendo claro, que é uma expectativa de que você entenda, que você tenha bom senso sobre ética, que você tenha bom senso sobre civilidade. Então, não precisa em toda a esquina estar escrito não jogue papel no chão, mas existe uma expectativa daquele que tem maiores valores de que uma pessoa não seja absurdamente ignorante a sujar o local que ela desfruta, que outros desfrutam. É um local comum. Então, naquilo que é comum, a civilidade ela é uma expectativa de todo aquele que tem valor. E quem não tem valor não valoriza a civilidade. Exato. E por que é tão importante isso dentro do assunto soft skill? Porque isso é soft skill puro. A leitura não é você ser mais ético, menos ético, ter mais moral, menos moral, porque depende da região onde você está. Mas é você conseguir fazer a leitura. Um dos pilares, né, da inteligência emocional é entender o ambiente. E quando você consegue fazer a leitura para saber quais são as regras ali, até de vestimenta, né? Eu já tive situação de uma pessoa começar a trabalhar comigo e vir extremamente formal. Quando ela conversava comigo, ela falava, eu preciso falar-te que, sabe, um português muito formal. Responder-te-ei agora. E aí no meio do caminho, ela foi se soltando e foi para um extremo e já estava muita gíria no meio do caminho. Eu tive que chamar a pessoa e falar, olha, você foi de um extremo para o outro, busca um equilíbrio aqui no meio do caminho, porque você não precisa, né, ser aquela formalidade toda e vir para cá. Mas por que isso é um soft skill? Porque você precisa fazer a leitura e entender o ambiente, as pessoas estão ao seu redor. Uma coisa é que tipo de vestimenta que eu uso no litoral. Isso. Então no litoral é tolerado e
tranquilamente que você entre num supermercado sem camisa. Isso aí. E em São Paulo é totalmente inconcebível a ideia de alguém entrar num estabelecimento fechado sem É camiseta. isso aí. Por uma questão de higiene, por uma questão de valores e É isso todas aí. essas coisas. Então, quer dizer, o ambiente é fundamental. Onde eu estou? Eu estou no litoral, eu estou no carnaval no litoral. Então, tudo bem, porque o ambiente tolerou, não é falta de educação, de respeito Uhum. você fazer isso. E assim, ó, dentro do mundo empresarial, né, dentro aí das empresas, isso é muito valorizado porque para quem é do mundo RH, comportamental e gestão, a gente brinca e diz que às vezes a gente tem que educar as pessoas que não tiveram educação dentro de casa. Por exemplo, as empresas precisam ter um dress code. Dress code eu estou dizendo qual que é o código de vestimenta daquela empresa. Só que precisa falar que a mulher não pode ir com decote, com uma calça, com uma saia, sabe, quase mostrando ali as partes íntimas. Precisa falar que o camarada não Não pode pode ir de ir de regata. regata. Por quê? Porque ele vai sentir isso no ambiente. Eu trabalhei em empresa que tinha gente que é de chinelo, tinha gente que é de regata, bermuda e tudo bem. Por quê? Porque você sente que aquilo faz parte da cultura e fazendo parte da cultura você pode aderir àquilo ou não. Por quê? Eu trago a minha situação de vida para um ambiente coletivo, e eu sempre gosto de lembrar que a cultura de qualquer lugar, de uma empresa, de um ciclo social que você vive, essa cultura ela é formada pelas pequenas culturas. Então, as pessoas que convivem ali, elas vão se moldando uma cultura que já está formada e vão influenciando essa cultura de alguma forma. Lembrei de uma coisa aqui agora. Nós fizemos uma festa esses dias na igreja muito legal e nessa festa tinha eram várias barreiras, né? Então vários obstáculos. E aí um técnico de segurança, eu digo, no primeiro obstáculo ele me chamou, tinha uma madeira atravessada assim, ó, bem na hora que a pessoa soltava lá da primeira escada. Ele falou, Rafa, se alguém cair aqui, pode bater as costas e machucar. Eu falei, digo, se você olhar para esse circuito inteiro, a pessoa pode se machucar. Porque é desafiador, era um circuito desafiador ali, né? Mas aí aquilo ali, depois eu fiquei lembrando disso numa situação no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele é um técnico de segurança, então ele foi treinado a olhar situações que podem oferecer perigo. Então, ele talvez não fez uma leitura de que, cara, isso daqui é para oferecer perigo, porque claro que ninguém era para se machucar lá, mas tudo ali ia oferecer perigo para a pessoa de alguma forma. Mas a forma que ele foi treinado a enxergar fez com que ele tivesse até uma proatividade, porque ele só quis cuidar das pessoas que iam participar daquele evento e tudo mais. Então, tudo aquilo que a gente traz, de histórico de vida, de empresas que você já trabalhou, a sua moral, os seus valores, vai trazer para dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade que você vive e tudo mais, mas ali dentro existe um código que às vezes está escrito, às vezes não está escrito, mas eu preciso fazer essa leitura. É um excelente soft skills. Eu saber que eu tenho a civilidade e eu entendo que eu tenho regras, eu tenho direitos e eu tenho obrigações. Só que nem sempre eu tenho isso escrito. E aí, quando eu não tenho isso escrito, eu preciso ter essa habilidade para eu conseguir entrar no convívio e não ser o chatão da história e muito menos o cara que vai causar problemas, né? A civilidade, a maioria das questões de civilidade, elas não vão estar escritas. Por exemplo, eu acho horroroso você entrar num banheiro e tá escrito assim, ó, não urinar no chão. É, verdade. É horroroso, vergonhoso. Eu me sinto desrespeitado quando eu entro num ambiente e está assim, não urine no chão. Eu falo, que tipo de pessoa que frequenta isso aqui? Eu não estou no mesmo ambiente que essas pessoas. Uhum, Acho que se uma pessoa tem a intenção de urinar no chão, de jogar o papel no chão ali, a placa não vai inibir essa pessoa de fazer isso. uhum, Eu acho que um banheiro limpo remete as pessoas a perceber que não deve urinar no chão. uhum, Absurdo ter que ter uma placa desse jeito. Eu não teria uma placa dessa na minha casa, ainda que eu tivesse talvez convidados ali pouco educados, né? Então não uhum, precisa. Então a maior parte das questões de civilidade ela não está escrita. É uma expectativa sobre o bom senso social das pessoas. uhum, Então, se a pessoa não tem atenção, e a ideia do programa é chamar atenção, não dar uma aula sobre civilidade, mas chamar atenção sobre a civilidade, para que você possa perceber que, como você disse aí, eu tenho que prestar atenção no próximo.
Eu não vivo sozinho nesse mundo, não vivo sozinho na minha casa. Então, a mesma calçada que eu ando, Uhum. muitas outras pessoas vão usar. O mesmo banheiro que eu uso, muitas outras pessoas vão usar. Isso me valoriza. Uhum. Então, você coloca uma roupa bonita, você tem um carro legal, um sapato, um penteado, um perfume, mas você não tem civilidade. Você é feio. Uhum. Exato. Socialmente você é feio, você é uma pessoa desprezível, você é uma pessoa que não é valorizada pela sociedade, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, você cuida às vezes de você, mas não cuida da sua civilidade ou não presta atenção nisso, você é feio. Você pode entender isso com tudo. Até aquele cara que é meio chatão, que tem opinião sobre tudo, que quer dar aula sobre tudo, de coisas que às vezes ele nem viveu, coisas que ele ouviu dizer em algum lugar, Não né? deixa numa conversa, uma questão de civilidade, uma pessoa que não dá a oportunidade do outro falar, É, que interrompe, que nem você falou, só sabe de tudo. A gente toma cuidado até aqui no programa, porque como a gente traz muito tema, a gente tem a preocupação de não ser o sabe-tudo, né? De não sim. passar aquele aspecto de eu sei, eu sou o senhor da verdade, É, porque isso é insuportável. sim. Isso num programa que fala, debate sobre assuntos, né? É. E também, sei lá, um peso de uma responsabilidade de você achar que você tem a verdade sobre tudo, sendo que tudo precisa ser descoberto, né? É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, sei lá, lembrei de uma outra coisa também. Antigamente existia as perguntas habituais de recursos humanos para recrutamento e seleção, e uma delas era: fala para mim quais são os seus 3 principais defeitos e as suas 3 principais virtudes. Pergunta difícil sempre foi. Difícil, e a grande maioria das respostas para as 3 principais virtudes, pastor, sempre foram das que eu participei. Ética, eu sou uma pessoa respeitosa, sou uma pessoa comprometida, e eu sempre tive um pensamento crítico sobre isso, porque para mim, ética é uma obrigação, não é uma virtude. Uma obrigação. Concorda? Né? Ser uma pessoa que respeita os outros é uma obrigação, isso não é uma virtude. Só que para nós julgamos que Honestidade, as pessoas falam como se fosse uma virtude, né? honestidade, isso, exato. Então, assim, são coisas que não Eu estão sou escritas. Né? honesto, eu sou trabalhador. Cara, se você não for honesto e for trabalhador, você é o quê? É, pois é, De que princípio a gente vai partir? pois é. Fala como se fosse virtude, não? Ser honesto, ser trabalhador é o mínimo necessário para viver essa vida. É. Pois é, aí você pega, né? Em algumas culturas, depois que você termina de almoçar ou de jantar, uma refeição, não é um problema um arroto na mesa. Aqui para nós aqui a gente julga como Falta de algo educação. de falta de educação. Então são essas coisas que o ambiente vai te dar, e não é porque uma pessoa está numa cultura diferente que ela é antiética ou não. Por isso que para mim isso não é virtude, é uma leitura que eu preciso fazer. As virtudes estão relacionadas ao comprometimento, estão relacionadas A com gente, habilidades que a gente você fala desenvolve. sobre inteligência emocional, mas existe uma questão também que é inteligência social. Uhum, Você não precisa ser uma pessoa. é, por isso que eu falei, ética é diferente de moral, porque a moral tem a ver com seus valores próprios. uhum. E a ética tem a ver com aquilo que você faz quando todo mundo está vendo. Moral é quando você faz quando ninguém vê, é para você. Legal. Então tem a questão da inteligência social. Por que que você vai, se você não tiver a inteligência social, perceber o ambiente, perceber a cultura, perceber com quem você está falando, a gente tem um programa junto, a gente trabalha junto, a gente tem um nível de intimidade nas brincadeiras. Eu vou fazer as mesmas brincadeiras com uma pessoa que eu não conheço, é falta de inteligência É, social. exato. Nossa, isso é incrível, pastor, o que você está falando, porque tem gente que acaba não misturando, ou melhor, que acaba misturando e não separando isso, e fecha portas. E Imagina. fecha portas, porque. Bom, vamos lá, vamos pegar um ambiente que você tem pessoas conservadoras, certo? Então, são pessoas que valorizam a família, são pessoas que valorizam a vestimenta, valorizam o linguajar. Aí você vem, traz uma pessoa que ela acha que dá para lidar da mesma forma que todo mundo, porque ela aprendeu e colocaram, porque agora na sociedade é isso, né? Meu corpo, minhas regras, minha cabeça, minhas regras, meu tudo, minhas regras. Mas não entende que você vive um ambiente que você pode ter sim as suas regras, mas você precisa entender onde você está, porque senão você vai fechar portas, a não ser que você queira ficar fechando portas para você. Aí vai Uhum. ser muito mais difícil você conquistar o que você precisa conquistar, certo? Aí você pega essa pessoa que vem num ambiente conservador
e ela praticamente não tem vocabulário, é palavrão e gíria o tempo todo. Você acha que vai ajudar essa pessoa? Isso é um soft skills. Eu preciso entender que dentro de um ambiente é civilidade, né? Qual que é o código ali? Que forma que eu vou falar? Né? O tempo todo eu lido com pessoas também que, sei lá, têm um alto nível de educação. Estou falando de doutores, estou falando de mestres, estou falando de gente, né, com bala na agulha. Mas ao mesmo tempo eu preciso falar com uma pessoa que fala problema. E aí, isso, eu preciso estar junto com a pessoa. Às vezes eu falo com pessoas que tá ali, o dia a dia dela é gíria. Então eu preciso adequar, a gente pode até entrar em um outro soft skill aqui, né, que a gente vai falar um pouco de comunicação daqui a pouco, mas daqui a pouco em outro programa, tá bom? Só para você aprender, pra você ficar ligado aí. Mas eu preciso nivelar aqui o meu nível de linguajar, porque é civilidade. Eu preciso demonstrar para aquela pessoa que eu estou próximo dela. Mas não dá para eu querer colocar a minha razão, aquilo que é minha moral, talvez foi construída, imputar na cabeça das pessoas e falar: tudo bem, eu estou num ambiente conservador, mas eles que lutem, né? Eles vão ter que me engolir, Essa é uma parte porque de esse sou militância, eu. né? Entende? Uma parte de militância que prejudica muito o ambiente social, porque a minha verdade eu vou querer impor para as outras pessoas, né? Então a gente tem um ambiente hostil hoje nas redes sociais a respeito de opinião. Né? Então, se você der a sua opinião e ela for contra alguns, não é nem valores, eu acho, contra ideologias, Uhum. a pessoa vai se dar o direito de ser hostil, de ser agressivo, de atacar a sua moral. E não vai atacar as suas ideias. É uma questão de civilidade. Uhum. Você não tem limites para atacar ideias, mas você tem limite para atacar pessoas. Uhum. Essa é a questão de civilidade. Não quer fazer isso, não concorda com isso, então você não tem civilidade. Seja honesto. Você Uhum. não tem civilidade, você não tem inteligência social, você não quer o bem para a sociedade, para o ambiente que você está. Uhum. Então, a questão de ser conservador, vamos fazer o seguinte: eu vou respeitar todas as opiniões, mas publicamente, no ambiente comum, a gente cada um se reserva para o seu quadrado, então a gente aqui tenta não se chocar. Por Uhum. exemplo, uma regra básica de civilidade é o trânsito. Então, eu não quero me chocar com outros carros porque traz prejuízos para ambos. Uhum. Então, eu vou parar no farol vermelho, eu vou dar passagem para quem estiver na esquerda, que são questões de civilidade. Se eu não respeitar, vai ter choque. Uhum. Socialmente existe esse choque. Tem gente que não quer respeitar essas regras básicas e vive em choque. E, só para completar aqui, Rafa, a ideia do soft skills é o desenvolvimento e principalmente trazer um acordar, para as pessoas prestar atenção. Se você está indo muito bem, se está dando certo para você, ou se você está sempre tendo problemas e culpando o meio, está se vitimizando, dizendo que as pessoas te perseguem. Às vezes não é perseguição, é falta de inteligência social de não perceber o seu meio. Uhum. Só uma conclusão aqui, Rafa. Rafa tocou no assunto para não perder. Inteligência social, além de perceber qual ambiente que eu estou, qual é a minha posição, quem sou eu, Muito bom. quem são os outros. Então, Se colocar no seu lugar, né? se colocar, o cara entender o teu lugar é maravilhoso. Tem gente que vai estar acima de você, talvez numa hierarquia profissional, talvez numa questão de autoridade civil. Tem gente que vai estar subordinado a você. Tem gente que vai estar numa posição melhor culturalmente, e que nem o Rafa falou, às vezes tem que lidar com pessoas que têm a cultura. Saber quem você é e respeitar esses níveis de grandeza. Então, quando a gente fala assim, todo mundo é igual, em questão de valor humano, todo mundo é igual. Exato. Mas de valores que você carrega, e valores agregados, não. Cada um tem o seu valor. Tem gente que estudou mais, tem gente que estudou menos, tem gente que tem valores de amor maior. Então, todo mundo tem a sua posição. E o legal é isso, né? É você saber circular nesse meio e aprender de todas as formas. Nossa, eu tive um grande privilégio numa empresa que eu trabalhei. Eu passei 9 anos viajando o Brasil e cada hora eu estava numa cidade pequena diferente, falando com pessoas diferentes, com culturas diferentes. E foi incrível para mim isso, porque eu pude enxergar vários pedaços do Brasil com culturas totalmente diferentes. Só para você ter ideia, eu tive uma pessoa que entrou em depressão, isso em 2014, que pouco se falava de depressão ainda. Ela entrou em depressão porque ela era da Bahia e lá se faltou açúcar, você dá um grito, um vizinho vai trazer para você, porque as pessoas são muito próximas e se gostam e tudo mais.
e ela estava trabalhando em Curitiba, que as pessoas são um pouco mais frias, e é uma questão cultural, as pessoas não têm tanta proximidade. E ela entrou em depressão porque ela sentia falta de amigos, ela sentia falta das pessoas para poder trazer ela para perto. Então, saber que aonde você está pode ser um pensamento diferente, uma cultura diferente, hábitos e comportamentos diferentes, é uma excelente oportunidade de você aprender com aquilo, ao invés de julgar aquilo como errado só porque a tua realidade, a tua ótica e o teu histórico é diferente, né? Eu anotei uma coisa legal que você falou aqui, ó, porque você falou da briga de trânsito, né? E para pensar, briga de trânsito ela acontece porque um quer mostrar que está mais certo que o outro, e a briga é para saber quem é que vai pagar o prejuízo. Eu já vi briga de trânsito não, batida de trânsito, que acabou a batida quando a pessoa saiu do carro e falou, olha, fui eu que errei e eu tenho seguro, o seguro vai pagar. Acabou ali, não tem briga, não tem discussão. Por quê? Porque a pessoa reconheceu admitiu e tirou o problema do dinheiro de lado, porque talvez tinha uma condição de vida melhor e tudo mais. Tudo bem, mexeu com dinheiro, sei lá, vou ter que pagar o meu carro e o carro da outra pessoa. Isso lá o resultado final é um final de semana sem ir para a praia com a minha família, é um dia sem ir no cinema com a minha família, mexe em outras coisas. A partir do momento que eu aprendi isso com um policial. O cara veio sem condições, bateu no carro deles, e aí ficou aquela discussão, pô, mas o cara não tem grana. E o policial falou, processa ele. Falou, mas o cara não tem grana. Ele falou, então ele não deveria ter saído de casa, porque sair de casa com o carro, com o veículo, é um risco. Uhum. Então você tem que saber que você pode acontecer, e se acontecer, você vai ter que lidar com o risco, uma questão de civilidade. Então, Quando tem uma briga de trânsito, você tem um horrível aspecto da pessoa não admitir sua culpa, porque isso vai trazer prejuízo financeiro. Então, por mais óbvio que seja, você tem um sujeito mau caráter que não quer admitir sua culpa, que quer manipular a compreensão dos fatos, sim, bem nítidos, de que ele não estava errado. isso aí. E aí você traz isso para tudo. A droga do briga de trânsito é que nem sempre é muito claro quem que é a culpa. É. Então, Então, aí ó, você vê, são códigos escritos, quer dizer, escritos não, que nós aprendemos, por exemplo, tem um carro na frente do outro. De quem que é a culpa se o de trás bate aqui? É o da frente. é o de trás. É o de trás que bateu, porque ele tem que estar mais atento e tudo mais. Então, é um negócio que assim. Mas se o cara da frente ele frear bruscamente, É que isso. culpa tem o cara de trás? Exato. Às vezes ele parou por conta de um cachorro que estava passando. Né? Olha, lembrei também, uma vez eu estava em Brasília e eu vi uma batida num farol, porque em Brasília funciona, colocou o pé na faixa de pedestre, para tudo. E quando começou isso, muita gente que está em Brasília é tipo Dubai, né? Dubai são várias civilizações que estão lá dentro e Brasília são vários pedaços do Brasil que estão lá dentro, né? Então, quem era de Brasília já tinha essa regra na cabeça. Quem vinha dos outros estados brasileiros para trabalhar lá ainda não sabia disso. Então, o cara da frente era de Brasília, ele parava pro pedestre. O de trás vinha, porque ele veio de São Paulo e farol amarelo é verde Acelera, ainda, né? Acelera mais. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Pegou na traseira. E aí o cara de lá me falou, meu, isso aqui acontece muito e a grande maioria das vezes são as pessoas que vêm de fora que não conhecem a conduta, o nosso Excelente código exemplo. aqui. Uma vez uma pessoa estava ultrapassando, eu com pressa não deixei, ultrapassando não, um pedestre ia passar, ela apontou que ia passar, eu acelerei, e aí um amigo meu que estava no carro falou assim, ele é muito viajado, ele falou assim, se fosse na Europa você tinha sido multado e repreendido, porque aqui ainda não, essa cultura não chegou de vez, mas Então. se respeita muito mais o pedestre e as pessoas. Então. E aquilo ali me constrangeu. Eu falei, puxa, cara, que lição. Eu nem pensei no pedestre. E você vê, o código de trânsito brasileiro, ele diz que o maior sempre tem que cuidar do menor. Assim como o carro da moto, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente está dando esse exemplo de trânsito só para entender os direitos e deveres, mas isso traz para tudo. Porque, da mesma forma que numa briga de trânsito, quando envolve dinheiro e quem está certo é o problema, a mesma coisa acontece numa relação empresarial de dois empresários ali que por algum motivo não se bicou, por algum motivo um não entregou para o outro que estava escrito num contrato. E aí às vezes eles querem brigar de uma forma que pode ter um outro caminho para. Exato, né? Assim também como alguém que tem uma posição sobre a outro alguém que usa da sua posição para constranger, né? Para trazer algum tipo de vergonha,
né, se aproveita da Uhum. sua autoridade, seja um policial, seja um chefe, um patrão. Exato. A civilidade ela não está escrita, ela é uma expectativa. Isso aí, uma Tem muita experiência. coisa que está escrita, mas a maioria é uma expectativa do bom senso social, da inteligência social para o bom convívio. Isso abre portas ou Fecha a porta. fecha portas. E se você tiver diante de uma situação de uma porta que vai se fechar, você corre o risco até de ela não se abrir, porque a pessoa também tem os valores dela, e aí ela pode rotular você, e às vezes foi só um hábito ou um comportamento errado que você teve. Às Então, vezes adquiriu de casa, né? exato. Maus hábitos sociais. Vale a pena E ficar esse ligado. foi o nosso programa 30 minutos de skills com uma palhinha sobre civilidade, que é um tema gigantesco. Espero que tenham gostado. Confere os próximos vídeos aí e como um bom blogueirinho, clica no sininho, Deixa seu deixa like, seu isso aí, like, compartilha. fortalece, compartilha. E é Muito isso aí. bom. Um abraço, Até mais. obrigado. Valeu.